Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Diálogos Online com o Cristiano Barbosa, no nosso quinto vídeo aí, tratando da questão de capital social, só que agora num viés diferente dos vídeos anteriores que nós postamos para vocês. Nesse vídeo, então, nós iremos mencionar o seguinte: o capital social, de acordo com a lei da sociedade anônima, ele precisa ser subscrito por pelo menos dois acionistas. Uma vez todo o capital social tendo sido subscrito, aí é convocada a Assembleia de Constituição, os acionistas estarão presentes na Assembleia e irão deliberar pela criação da empresa, pela constituição da empresa. Como é que uma empresa se constitui de forma efetiva de acordo com a lei? Através do registro na junta comercial e ela passa então a ter personalidade jurídica. Vamos voltar aqui um pouquinho na questão. Olha, se duas pessoas subscrevem, nós não falamos que ela integralizou. Ou mais pessoas subscrevem, nós não falamos que ela integralizaram. Mas para a constituição da SA é necessário que haja a subscrição de todo o capital social. A lei não fala pagamento integral de todo o capital social que estava sendo vendido através das ações. Ok? Então, aqui. Se todo o capital social foi subscrito, vamos usar uma linguagem mais simples, se todas as ações correspondentes a esse capital social, pessoas firmaram um contrato se comprometendo a pagar pela compra dessas ações, que é chamado boletim de subscrição, o que acontece? Após a subscrição total, convoca-se a Assembleia Geral e aí essa Assembleia delibera pela criação da empresa. Outro detalhe, o valor da entrada foi depositado em banco. Então, se a empresa não é criada no prazo de 6 meses, a instituição financeira devolve para o acionista o valor que ele pagou de entrada. Mas se a empresa for criada, for constituída dentro desse prazo, o banco não vai devolver. Então, se o banco não devolve, a sociedade anônima, então, pode ir lá e levantar o depósito dessa entrada. Mas digamos que de 10 pessoas que subscreveram o capital, 2 não efetuaram o pagamento. Pagou a entrada, mas não pagou o restante, ok? Então quer dizer que a empresa estaria impedida de levantar o depósito dessa entrada? Não, porque ela já adquiriu personalidade jurídica, ela já foi constituída. Então, nessa situação, a gente tem as indicações dos artigos de lei que a gente vai visualizar aqui com vocês agora, mencionar para vocês para ficar mais clara essa situação. Olha lá para você ver o que fala o artigo 81, melhor dizendo, da Lei 6.404. O artigo 80 é que eu falei, que o capital social tem que ser subscrito por no mínimo 2 acionistas, que tem que ser depositado em instituição bancária autorizada pela CVM, o valor de 10% no mínimo, correspondente à entrada das ações subscritas. E o artigo 81 da lei fala o seguinte: o depósito referido no artigo 80 deverá ser feito pelo fundador no prazo de 5 dias contados do recebimento das quantias, em nome do subscritor, ou seja, do acionista que comprou, favorecendo a sociedade em organização, que só poderá levantá-lo após adquirido personalidade jurídica. Entenderam? Então, se duas pessoas deixam de pagar o restante do capital social, mas já houve a subscrição de todo o capital, já convocou a Assembleia Geral e a Assembleia Geral concordou com a criação da empresa e essa empresa foi levada a registro, ela já adquiriu personalidade jurídica. Se ela já adquiriu, aquele dinheiro depositado no banco, no artigo 80 e 81, essa empresa então poderá levantá-lo, tá? Vamos seguindo aqui só para a gente fechar a ideia em relação a esse depósito. Parágrafo único. Caso a companhia não seja constituída no prazo de 6 meses da data de depósito, o banco restituirá as quantias depositadas diretamente aos subscritores. Ok? E aí vem a indicação da criação da empresa. Artigo 86. Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo o capital social, os fundadores convocarão a Assembleia Geral que deverá, inciso 2, deliberar sobre a constituição da empresa. Então, se o capital social já foi todo subscrito, qual que é o próximo passo que a empresa tem que fazer? Convocar a Assembleia Geral. O que acontece nessa Assembleia Geral? Decide pela Constituição. E aí, uma vez decidido, a empresa é levada a registro e adquire personalidade jurídica. Trazendo essa ideia para o contexto do parágrafo parágrafo único do artigo 81, a gente visualiza que o banco não vai restituir o valor que foi depositado para os subscritores, porque a empresa foi criada.
E se a gente vai lá no final do caput do artigo 81, lá é indicado que a instituição SA só poderá levantar o valor do depósito após adquirir personalidade jurídica. Então, se ela já adquiriu, vamos numa linguagem vulgar, Inês já é morta. O subscritor depositou a entrada, mas não pagou o restante. Cabe à empresa fazer o quê? Ela tem duas alternativas de maneira sintética. Ou ela manda vender as ações desse subscritor às custas desse subscritor que não integralizou, ou então ela executa esse subscritor cobrando o valor da promessa de pagamento, que seria o restante do valor que falta para a integralização. Mas, Cristiano, mas o subscritor é obrigado, se ele vendeu as ações dele no mercado, ele não é obrigado mais a restituir à empresa sob o valor devido. Aí você pensa, ele assumiu, ele fez, o boletim de subscrição é um título executivo extrajudicial. Ele fez um contrato com a empresa prometendo pagar o restante do valor. Então, a empresa pode executar essa pessoa, de acordo com o artigo 107 da Lei 6.404. Olha para você ver o artigo 107. Verificada a mora do acionista na integralização do restante do capital, obviamente, a companhia pode, à sua escolha, a escolha da companhia, promover contra o acionista e os que com ele forem solidariamente responsáveis, processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial, nos termos do Código de Processo Civil, ou mandar vender as ações em bolsa por conta e risco do acionista, que no caso deixou de pagar o restante do valor, ok? Então, se a gente tem aí a formação de capital de uma empresa e nós passamos a visualizar que 10 pessoas subscreveram, 8 subscreveu e integralizou todo o restante do valor, mas 2 apenas subscreveu e pagou a entrada, a empresa ela pode levantar o depósito, porque o requisito para levantamento de depósito é a constituição da empresa. Se foi votado e foi aprovado a criação da empresa, foi levada a registro essa empresa, ela passa a ter CNPJ, passa a ter personalidade jurídica, e aí coincide com a parte final do artigo 81, ok? Então vamos lá para o nosso sexto vídeo, a gente volta daqui a pouquinho. Grande abraço e até mais.